Guiai-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos. Amado irmão, amada irmã, a paz e o amor de Deus estejam com você nesta terça-feira. Nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus e clamar a Ele pela vinda do Seu Espírito Santo em nossa vida. Que nós possamos, nesse dia, recebermos dEle tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, que nós possamos acolher e colocar a serviço do Seu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o mês da Bíblia, o mês em que a palavra de Deus é colocada diante de nós de uma maneira, um sobressalto, como se diz, num patamar mais elevado, para que nós possamos assim dedicar mais tempo, mais empenho em refletir esta palavra de Deus. Abre a tua mão ao teu irmão. E nós queremos então, nesse dia, acolher a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, os versículos de 19 a 21. Lucas 8, 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos trazer para você, nesse dia, uma reflexão com o nosso querido Padre Cleidmar, que vai falar para nós sobre este Evangelho. No final, nós voltaremos. Olá, a paz esteja com você também em teu coração, que diante de tanta correria, diante de tanta agitação, nosso coração às vezes não fica em paz, né? Mas que a paz de Cristo esteja em seu coração, para você acolher a palavra de Deus e poder colocar em prática. O tema até é a família de Jesus. Jesus está ali pregando e aí chega um e fala para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Jesus, ele questiona: quem é, né? Quem são minha mãe e meus irmãos? Aí todo mundo fica atento e ele fala: são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, não é? Ou seja, aqueles que praticam os ensinamentos também de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí esses são meus irmãos, minha mãe, né, e minhas irmãs. Então, nesse momento, há um questionamento. Isaías fala que Maria, ela seria virgem e depois do nascimento de Cristo, permaneceria virgem. E é o que a igreja ainda professa, até hoje. Mas só que tem outras igrejas cristãs que falam que Maria teve outros filhos, não é? Só que vamos então ver um pouquinho agora quem são esses irmãos de Jesus que nós estamos vendo aqui. Porque não são só homens, mas mulheres também aqui. Jesus, ele está ali pregando no lugar onde a família dele morava. Então, quando Jesus estava ali pregando, familiares de Jesus, né, chegaram ali para visitar Jesus. Jesus, questionado, aliás, avisado que a sua mãe e seus irmãos estavam ali, Jesus, ele pegou e lembrou, né, e falou assim: tá bom, estão ali minha mãe e meus irmãos, mas quem são realmente meus irmãos e minha mãe? Senão aqueles que ouvem a minha pregação, ouvem a minha palavra, ouvem a palavra de Deus e coloquem em prática, né?
Então Jesus não quis desprezar a visita dos parentes, não. Jesus ele quis só usar aquilo ali como exemplo, para falar de uma outra coisa, de uma outra realidade, que o povo precisava acolher a palavra de Deus e colocar em prática. Porque Maria, né, ela estava colocando em prática, mas talvez alguns parentes de Jesus não estavam colocando. Né? E quem atesta isso, que Nossa Senhora não teve outros filhos? Olha, os próprios judeus atestam isso. Estando em Jerusalém, conversando com alguns judeus, e já estive lá por 13 vezes, não estou falando aqui para me gabar, não é por vaidade nem nada disso. Estive lá fazendo encontros só para testar aquilo que eu estou falando. Né? Conversando com os judeus eles são taxativos. Não, ela não teve outros filhos, porque a promessa do Messias é que ela teria um filho e continuaria virgem ainda. A promessa de Isaías. Então, aí eu questionei ainda mais, né, falando, mas e por que chamam João Batista de primo? Né? E aí veio outra resposta. Por quê? Para elucidar aquele fato de que Jesus era tão próximo, né, que era um primo de Jesus, que não era irmão. Mas e por que os outros, então, são chamados de irmãos de Jesus? Né? Justamente são primos. Até o 5º grau, os irmãos, ali os parentes, os primos de Jesus, ou os primos dos judeus, se tratam como irmãos. É por isso que aqui os judeus estavam falando, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Podia ter falado, sua mãe e seus parentes estão aí. Agora, também vem de tradução. Será que a tradução, será que ao falar, será que eles não falaram isso? Olha, sua mãe e seus parentes estão aí. Né? Porque parentesco é irmão. A gente não trata até os membros da nossa própria igreja de irmãos. Nossa, não, o irmão tal está vivendo essa situação, vamos rezar pelo irmão tal. Por que os parentescos, por que os membros de uma comunidade podem se chamar de irmãos e Jesus com os seus parentes não podiam se chamar de irmãos? Então está aí, né? Que Deus nos dê a graça de sempre averiguar direitinho a palavra de Deus, fazer uma pequena exegese, né? Saber um pouquinho da história do povo de Israel, para não ficar falando besteira por aí. Tá bom? Muito bem, depois dessas palavras do nosso querido Padre Cleidmar, nós queremos então colocar a nossa vida e o nosso coração diante de Deus. Pedir também que a Mãe do Senhor, ela que ouve a palavra de Deus, que a põe em prática, que ela interceda por cada um de nós, que ela nos ajude a vivermos a palavra que nós tanto escutamos. Então vamos rezar juntos, colocando aqui a nossa vida, colocando o nosso empenho em sermos novos, em sermos diferentes. Queremos colocar também pela intercessão de Maria todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão também acamados em suas casas, aqueles que estão passando por esse momento de recuperação da Covid-19. Nós queremos colocar todas essas pessoas. Queremos orar também pelo nosso irmão Lúcio Carlos Polchera, ele que está lá no Paraná, não é? E ele está acamado, ele está hospitalizado, sofreu AVC, conhecido de muitos de nós, colatinenses, né? Nós queremos pedir pela intercessão de Maria, pela restauração da sua saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, nós queremos aqui também pedir a você o seu like, né?
Também você deve compartilhar, você pode compartilhar com outras pessoas, ajudando a palavra de Deus a chegar mais longe, inscrevendo-se no nosso canal. Isso também vai nos ajudar a fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe. E nós então ficamos por aqui, pedimos a bênção do Padre Cleidmar sobre todos nós. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.